Então, bora começar didaticamente? Vem comigo então, queridos. Seguinte, respiração celular, tá? É o processo que todos nós fazemos, eu e você estamos fazendo todo santo dia, esse negócio aqui. E o que é respiração celular? Vamos falar primeiro do que ela não é? O que a respiração celular não é? A respiração celular não é respiração pulmonar, pelo amor de Deus. Quando você tá respirando assim, ó, O2, respirando, isso não é a mesma coisa que respiração celular, pelo amor do Pai amado, tá? E tem muita gente que confunde. Lá no começo, quando eu tava estudando esse conteúdo, eu confundi, eu achava que era tudo a mesma coisa. E na real, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Na verdade, tem a ver, mas vamos falar sobre isso depois. Só que não é a mesma coisa, tá? Entenda que respiração celular não é respiração pulmonar, beleza? A respiração celular acontece dentro das células. Ok, acontece dentro das células. Então, onde que ia acontecer? No esfíncter? No ânus? Claro que não, né? Respiração celular acontece aonde? Na célula, pelo amor de Deus. E onde especificamente a respiração celular vai acontecer? No citoplasma da célula. Tem que revisar a estrutura da célula para saber o que é citoplasma, né, meu amor? Senão não vai dar certo. E na mitocôndria. Mitocôndria também é uma organela, ou seja, ela é um componente lá dentro. E ela vai ser a grande estrela, né? Além do citoplasma, ela vai ser a grande estrela, porque é lá que também vai acontecer boa parte da respiração celular. E qual que é o objetivo da respiração celular? Produzir energia. Energia. Por que tem que produzir energia? Tu não precisa cagar, tu não precisa comer, tu não precisa respirar, tu não precisa falar, olhar, piscar, pensar. Isso tudo exige energia, meu bem. Tanto é que a gente dorme porque a gente precisa recuperar nossas forças, né? Que o corpo também não é de ferro, também não é uma máquina, né? Mas produzir energia da onde? Produzir energia a partir da quebra da glicose. Terror dos diabéticos, né? Então o objetivo da respiração celular é produzir energia a partir da quebra da glicose, meu bem. É isso aí. Então, quebra da glicose é quebra do açúcar? Exatamente. E essa glicose, ela vem da onde? Meu Deus, quase bati. Essa glicose, ela vem da onde? Obviamente, dos alimentos que você come. É isso aí. Alimento. Você também pode obter energia por meio de lipídios, proteínas, só que especificamente na respiração celular a gente vai trabalhar com glicose, tá? Eu não sei te dizer agora se existe respiração celular com quebra de lipídio ou proteína, tá? Só tô dizendo que você também pode obter energia a partir de lipídios e proteínas, mas na respiração celular, pelo amor de Deus, é só glicose. Foca em glicose e esquece todo o resto. Porque não vai cair na prova e eu não sou professora formada em pós-doutorado, então não sei te responder. Meu Deus, já tô falando demais. Agora que você entendeu isso, vou passar para o lado para você tirar print dessa tela. A respiração celular, ela é dividida em etapas. Só que antes da gente entender o que acontece em cada etapa, eu preciso que você entenda alguns termos que vão aparecer o tempo todo na droga do negócio e você vai ficar perdido, então eu quero traduzir de uma forma mais didática. Vem comigo. Bom, galera, vem comigo então. Por que você não terminou de preencher o espaço? Ficou horrível esse espação. Aqui, meu filho, se o canal fosse sobre artista, se eu tivesse aqui fazendo uma obra de arte, apresentando as minhas artes pra vocês, ia estar tudo caprichado. Mas é desse jeito que eu sei fazer o negócio, e se você tá achando ruim, problema seu. Bom, toda vez que eu estiver falando sobre energia, eu vou estar falando sobre ATP, tá? Eu não vou falar energia. Tá produzindo energia. Não vou. Porque você está numa faculdade, não no seu ensino médio, então você se lascou. Mas é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Agora, Nadimais. Que porcaria é essa? Nadimais é um desempregado, exatamente. Nadimais é uma pessoa desempregada em busca de dinheiro, porque ela está endividada. Infelizmente, tem muitos problemas familiares, sociais e financeiros e precisa de dinheiro. Então, Nadimais é um ser desempregado. Então, o que ele faz? Ele rouba. E quando ele rouba coisas, e essas coisas são hidrogênios, a gente vai ver depois mais pra frente isso, quando ele rouba, ele vira um NADH. O que isso significa? Ele vira um ladrão ex-crente. Exatamente. Um ladrão ex-crente.
Por que o NADH vira um ladrão ex-crente? Porque ele rouba, ou seja, ele é um ladrão. E um ex-crente, porque ele já conhece a palavra do Senhor Jesus. Ele conhece a palavra do Senhor Jesus e várias vezes ele se arrepende por ter roubado os outros. E aí ele vai lá e fala, quer saber, toma seu hidrogênio de volta, que é o que ele rouba, né? O hidrogênio aqui vamos dizer que é o dinheiro que ele precisa, né? E aí ele devolve o dinheiro que ele precisa e volta a ser um desempregado, sem dinheiro, sem vida, sem família e sem futuro. Não só ele é ladrão, como o FADH2, o senhor FADH2 também é um ladrão. É porque assim como o NAD+, ele também rouba coisas. E essas coisas são hidrogênios. Beleza, galerinha? Entendido isso? Então, ATP, energia, NAD+, é um cara desempregado que vive querendo roubar coisas. Que coisas são essas? Hidrogênio. NADH é quando ele consegue roubar o hidrogênio. Tá vendo esse H aqui, ó? É o que ele roubou. Ele tinha um mais, e aí virou um H. Sacou? E aí, ele é um ladrão ex-crente, assim como o senhor FADH2, que também rouba o querido hidrogênio. Sacaram, galerinha, a ideia? Então é isso aí que eu preciso que vocês entendam, porque a gente vai trabalhar agora com esses termos, muito com esses termos, tá? E eu preciso que eles fiquem bem na cabeça de vocês. Eu tô explicando igual eu explicaria para um deficiente mental. Se ele não está entendendo, então significa que minha aula é uma porcaria. Mas enfim, eu tô fazendo o meu melhor aqui. Eu vou sair daqui à frente para você bater aquele print. Meu Deus, tô me sentindo a professora, né? Maravilha isso. Beleza, bateu o print? Não bateu? Então, problema seu. Bom, como eu não gosto de falar informação avulsa que vocês não entendem porcaria nenhuma, vamos lá. Estão vendo isso aqui? Sim. Isso aqui é a estrutura de um ATP. Um ATP é uma adenosina trifosfato. Por quê? E esse nome se refere ao quê? Bom, a agrupamento adenina, a ribose e 3 fosfatos. Cada P é um fosfato, é porque fosfato é representado na tabela periódica como a letra P. Bom, isso aqui que vocês estão vendo, o primeiro, tá? Porque tem 1 e tem 2, ó. Tem 1, tem 2. Estão vendo? Esse primeiro aqui é o nosso querido ATP, tá? Isso aqui é um ATP, adenosina trifosfato, porque tem 3 fosfatos. E isso aqui é o quê? É um ADP. Ah, Milena, mas você não colocou isso no glossário que você acabou de mostrar. Sabe por que eu não coloquei no glossário, meus amigos? Porque ele mal vai aparecer, ele aparece só no comecinho. E o importante é você entender o ATP e não o ADP. Agora eu vou explicar o que cada um significa. Bom, o ATP é energia, como a gente já viu. O ADP é antes de formar energia. Então, vamos supor que você tem um ferro elétrico, um ferro de passar, certo? Quando ele não está ligado na tomada, não faz nada, certo? Então, quando ele não está ligado na tomada, dizemos que ele é um ADP, porque ele não tem o quê? 3 fosfatos. Estão vendo que a única diferença entre o ATP e o ADP é a droga de um P que não tem aqui e tem aqui? Por isso mesmo. Todo o resto da molécula é igual. A única coisa que muda é a droga de um fosfato. Então agora, toda vez que você vê um ADP, toda vez que você vê um ADP, uma setinha ATP, significa que o ADP catou um fosfato, pegou um fosfato para ele, ficou com 3 fosfatos e aí virou o ATP. Entendeu? Então, para um ATP existir, ele inicialmente é um ADP, um ferro, que não está ligado na tomada. Quando ele pega mais um fosfato, que vem do além, tô brincando, não, às vezes vem por vários motivos, mas enfim, ele só vem mais um fosfato do além. Chega um fosfato, completa essa tríade maravilhosa, agora ele tem 3 fosfatos e agora ele é ATP e ele é uma energia propriamente dita, ou seja, ele é um ferro de passar ligado na tomada. Sacou, galera? Vocês pegaram a visão? Então agora vocês vão entender quando eu falar ADP, ATP, vocês vão entender agora, né? A respiração celular, ela é dividida em etapas. São 3 etapas. A primeira é a glicólise, a segunda é ciclo de Krebs e a terceira é fosforilação oxidativa
ou cadeia respiratória. É a mesma coisa. Se você ouviu esses dois nomes, é a mesma coisa. Bom, agora a gente vai falar da primeira etapa da respiração celular. E, gente, me desculpa ter feito tudo torto. É que eu tenho algum problema no cérebro que eu não consigo fazer reto as coisas. Primeira etapa da respiração celular é a glicólise. Qual é o objetivo da glicólise? Quebrar a glicólise. A glicólise não, a glicose, meu Deus do céu. Quebrar a glicose em 2 piruvatos. Ah, o que é um piruvato? Calma. Calma. Relaxa. Bom, então vai pegar aquela glicose que você adquiriu no alimento e aí vai fazer a quebra dela. E essa glicose que tinha 6 carbonos vai virar 3. Vai se quebrar em 3, na real. Vai se dividir no meio, né? Vai se dividir no meio. Se dividiu no meio. Tinha 6 carbonos. Meu Deus, tá quase comendo. Deixa um pouquinho mais pro lado. Porque a molécula de glicose, ela tem 6 carbonos. E a gente já vai ver mais sobre isso, tá? E aí, quando acontecer essa quebra, o que era 6 vai se dividir pela metade. Metade de 6 é o quê? 3. Então vai ficar 3 carbonos para cada lado. E essas cadeias com 3 carbonos vão virar, no final, 2 piruvatos, tá? Que a gente já vai ver o que é essa porcaria aí, que eu também fiquei assustada quando eu vi pela primeira vez. Tá. A glicólise, ela não precisa de oxigênio, tá? Ela ocorre sem oxigênio. Ah, mas respiração celular não tem oxigênio para acontecer? Tem. Só que esse oxigênio vai ser obrigatório nas próximas etapas, na segunda e na terceira etapa, tá? Agora não precisa, não é obrigatório O2, pelo amor de Deus. Mas aí é que tá o negócio, aí é que tá a pegada. Porque se não tiver O2, não vai para a segunda etapa. Sacou? Para esta etapa da glicólise acontecer, a quebra da glicose, precisa de oxigênio. Mas se não tiver oxigênio ali, não vai conseguir avançar, porque as outras etapas dependem de oxigênio. Então, se tiver O2, esses piruvatos que foram formados aqui, eles vão para a próxima etapa e vão continuar a divisão. Mas e se não tiver oxigênio? Se não tiver oxigênio, esses piruvatos não vão para a respiração celular porcaria nenhuma. Eles vão para um outro processo chamado de fermentação láctea. Galerinha, me perdoem, eu disse fermentação láctea, inclusive no quadro tá escrito fermentação láctea, mas não é fermentação láctea, é fermentação lática, tá? Eu confundi os dois termos porque é muito parecido, pelo amor de Deus, então me perdoem, anotem o termo certo aí, por favor. Isso importa? Não sei, mas a minha professora falou, então eu coloquei, porque se ela falou, sei lá, vai que ela cobra na prova. Então você só precisa saber que se não tiver oxigênio, vai para a fermentação lática. Aí não vai acontecer a respiração celular, vai interromper aí no meio, sacou? Como a glicólise não depende de oxigênio para acontecer, propriamente dita, a gente fala que ela é um processo anaeróbico. A glicólise é um processo anaeróbico. Ana na biologia é não, ou seja, não tem oxigênio. Esse óbico aí, aeróbico aí é coisa de ar. Ar tem o quê? Oxigênio, sacou? Então, anaeróbico sem ar, sem oxigênio, basicamente. Então, e a glicólise, ela tem 10 etapas, tá? 10 etapas. Só que a gente vai resumir essas 10 etapas em 2, porque ela não é relevante, tá? Pro meu curso de psicologia. E se você tá fazendo psicologia, você também não é relevante você saber todas as 10 etapas. E minha professora também não vai cobrar, então eu não tô nem aí pras 10 etapas. São só 2, resumidamente, tá? A glicólise acontece no citoplasma, tá? Eu esqueci de colocar isso no quadro, porque, meu Deus do céu, gente, é muita coisa pra anotar, então eu esqueci de falar sobre isso. Mas a glicólise, tá? Ela acontece no citoplasma da célula, tá? Vai ficar no meio da aula essa parte. Então, agora que você entendeu isso, eu vou me afastar do quadro rapidinho, só pra você tirar print dessa aberração que eu chamo de matéria, mas enfim. Agora você vai acompanhar comigo de pertinho como que acontece esse processo da glicólise, tá? Porque vocês acharam que não ia ter molécula desenhada e o processo pra vocês? Claro que não, né? Esse aqui é só um resumo pra vocês entenderem. Agora vocês vão ver na prática como é que acontece. Vem comigo. Meu Deus, agora deixa eu destrinchar essa teia de aranha que vocês estão vendo aqui, porque isso aqui
é o que acontece na glicólise, tá? Aqui nós temos o quê? Uma molécula de glicose. Essa aqui é a nossa querida glicose, tá, galera? Glicose. Lembra que a glicólise é a quebra da glicose? Então aqui nós temos a glicose. A glicose, como a gente já viu, é formada por 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6. E qual que é o papel da glicólise? Você já sabe. Quebrar no meio essa glicose e formar 2 piruvatos, que a gente vai ver lá no final. E aí, o que vai acontecer? Para fazer tudo no nosso corpo, a gente precisa do quê? De energia. A gente precisa de energia. Até para quebrar a porcaria de uma glicose, precisa de energia. Então, o corpo, que tem um monte de reserva de energia por aí, ele vai pegar 2 ATP, que são 2 energias, digamos assim, 2 ATPs e vai utilizar para quebrar essa glicose no meio. E quando ele vai fazer essa quebra e utiliza esses ATP, o que acontece com esses ATP? Ele volta a ser um ADP. Lembra que o ADP é aquele ferro de passar que não está ligado na tomada. Você ligou o ferro de passar, virou ATP. Aí, depois que você usou, você vai desligar a tomada de novo, ele não vai mais ter energia nenhuma, então ele vai virar ADP. Então, nosso corpo vai usar 2 moléculas de ATP para poder quebrar essa glicose. E aí formou 2 ADPzinhos aqui que ficaram inúteis porque é um ferro de passar que não está ligado na tomada. E beleza. E aí ele dividiu em 2. 3 carbonos desse lado e 3 carbonos do outro. Nosso corpício também vai ficar adicionando fosfato para essas 2 moléculas de 3 carbonos. Vai ficar adicionando fosfato, por quê? Porque ele falou bem assim, galera, para transformar essa glicose num piruvato, demora essa porcaria, velho, é muito trabalho. Aí o que o nosso corpo vai fazer? Ele vai ficar adicionando esses fosfatinhos para deixar a molécula mais instável e mais fácil de quebrar. Porque quanto mais instável, ela quebra facilmente, certo? Quanto mais estável, ela é rígida, ela é firme, igual aqueles extremistas de esquerda ou de direita também, tem de tudo. Enfim, então, adicionando esses fosfatinhos, que são esses pezinhos aqui, ele vai deixar a molécula mais fácil de quebrar. Então, adicionou um fosfatinho. E toda vez que ele tá mexendo com essa molécula aí, olha só quem aparece, nosso querido nada demais. E o que é o nada demais? É o desempregado em busca de quê? E o que o nada demais rouba? Hidrogênio. Aqui tá tendo um monte de atividades, tá? Podia ter milhões de setas aqui, vocês não estão vendo um negócio resumido. Então, aqui tem um monte de hidrogênio nessa adição de fosfatinho aí. Aí o que esse nada demais vai fazer? Ah, peraí, gente, o hidrogênio aqui dando sopa. Pronto, roubei. Roubou e virou o quê? O o ladrão. Certo? Vai virar o ladrão. Aqui ele vai roubar. E da mesma forma que com esse pedaço de carbono ele vai roubar, aqui em cima com esse outro pedaço ele também vai roubar. E vai virar o NADH. Porque ele está sempre ali, sorrateiro, como um ladrão. Então, beleza. Aí o que vai acontecer? Aí o corpinho vai adicionando mais fosfatinho para deixar a molécula instável. Então aqui, ó, mais um fosfato aqui embaixo. Tá vendo? O corpinho adicionou mais um fosfato a esse pedaço de carbono. E aí o que vai acontecer? Agora tá pronto, tá quase pronto para virar um piruvato, quase pronto. Nesse processo, quando ele termina de adicionar o último fosfatinho, o que acontece com o corpo? Ele libera energia. Sabe quando você tá quase acabando um trabalho e você é recompensado pelo seu chefe? Eu não sei se você tem esse prazer de ser recompensado por um trabalho que você fez, mas é isso. O corpo quase vai terminar de transformar em piruvato. Aí ele vai receber a recompensa dele, uns docinhos, quem sabe um dia inteiro vendo Netflix, não sei. E aí o que vai acontecer? Tu lembra desses 2 ADP, que são ferro de passar inútil aqui? Vai ser ligado na tomada de novo. E o corpinho vai ter o quê? Energia pra dar e vender. Olha. E da onde que aparece esse ATP? Vocês estão vendo esses fosfatinhos aqui? E estão vendo que ele sumiu aqui? É exatamente isso que você pensou. Depois que o corpo usou esses 2 fosfatos de cada lado, o ADP que tá por ali catou esses 2 fosfatos e virou 2 ATP. Lembra que o ADP é uma molécula com 2 fosfatos. Quando ele ganha mais um fosfato, ele vira o nosso querido ATP, que é a nossa energia. Então é isso que acontece dos 2 lados com os 2 pedaços de carbono. Então, são produzidas 2 moléculas de energia, 2 moléculas de ATP. E aí o corpinho tem o seu piruvato formado, não só um, mas 2. Então, agora eu vou explicar um conceito importante para vocês.
Toda vez que você tem uma etapa da respiração celular, são formadas algumas coisas. E isso é muito importante para você decorar, porque é isso que vai cair na sua província. Vai perguntar para você qual que é o saldo da glicólise, o que foi formado na glicólise. Porque o nosso corpo, ele trabalha com números, ele quer saber o que saiu de bom disso aqui. O que saiu de bom disso aqui? O que você fez? O que você trabalhou? Então vamos lá revisar o que a gente acabou de falar? O que é formado no final da glicólise? 2, por aqui do lado. Saldo. Assim como é o saldo da sua conta de banco, é o saldo que o nosso corpinho quer fazer ao final de cada etapa. Então, saldo. 2 piruvatos. 2 na de H, porque a porcaria do desempregado aqui roubou, tanto aqui quanto outro desempregado roubou aqui também. Então, virou 2 na de H, tá vendo? Um na de H de lá e outro na de H de cá. Então, 2 na de H. E por último, não menos importante, 2 moléculas de ATP. Mas eu tô falando de saldo, meu querido. Saldo. Gastou, produziu. O que sobra? É uma conta de menos. Entendeu? Você concorda comigo que aqui no início o corpo precisou de 2 moléculas de ATP para fazer? Entendeu? Ele tem que compensar. É como se ele tivesse emprestado do banco. Ele emprestou 2 moléculas de ATP para usar. E aí, quando ele trabalhou e desenvolveu os seus recursos e conseguiu 4 moléculas de ATP, e meu filho, tu tem que pagar a tua dívida, que tu gastou 2 moléculas de ATP aqui. Então, se tem 4, ele vai ter que pagar a dívida dele. Ele fica só com 2, porque os outros 2 foi para pagar isso aqui que ele usou. Tá entendendo? E a glicólise tem 2 etapas. Quando ela tá gastando 2 moléculas de ATP lá no comecinho, para poder fazer todo o trabalho dela, a gente fala que essa etapa é a etapa de ativação ou de investimento, porque tá tendo que investir 2 moléculas de ATP para conseguir fazer o trabalho dela e transformar a glicose em 2 piruvatos, como a gente acabou de ver. E aí, quando ela finalmente tá trabalhando e produz aquelas 4 moléculas de ATP, a gente chama essa etapa de oxidação ou etapa de ganho, porque ela tá ganhando 4 moléculas de ATP. E o saldo é só 2, tá? Porque ela gastou 2. Teve que pagar esses 2 e ficou só com 2. Sacou? Beleza, galerinha? Agora eu vou sair aqui da frente pra tu tirar print disso aqui. Não sei se você vai tirar, se você não vai tirar também, problema seu. Mas enfim, fica aí com... Ai, gente, eu tô me sentindo tão orgulhosa. E agora vamos para a segunda etapa, que é ciclo de Krebs. Vem comigo. Bom, agora a gente vai falar sobre a segunda etapa da respiração celular, que é a mais chata, a mais horrível, tá? Quando eu bati o olho nesse conteúdo pela primeira vez, eu tive um infarto e tive que ser ressuscitada através daqueles aparelhinhos de choque lá, que eu não sei o nome. Mas enfim, ciclo de Krebs é a nossa segunda etapa, tá? Ciclo de Krebs vai acontecer aonde? Na matriz da mitocôndria, matriz mitocondrial. E qual que é o objetivo do ciclo de Krebs? Realizar a quebra total da glicose. Lembra que a gente começou quebrando a glicose? Lembra? Glicose. A gente começou quebrando a glicose em piruvato, lá em glicólise. Mas quebrou totalmente? Não quebrou, meu amor, não quebrou. Então você tá me dizendo, Milena, que seu corpo vai ter que ter mais trabalho pra dissolver não, quebrar essa glicose pra completo? Você vai, meu filho. E vai ter muito trabalho nesse ciclo de Krebs. Vai trabalhar muito, vocês vão ver. É que quando vocês baterem ali no ciclo de Krebs, vocês vão entender o que eu tô falando. Então, o objetivo do ciclo de Krebs é realizar a quebra total da glicose. Aqui sim a glicose vai ser excluída da humanidade, né? Entre aspas, eu tô brincando. Então, do que esse ciclo de Krebs é composto? Composto, né? Que erro de português, meu Deus. Composto por uma etapa preparatória e outras 8 etapas. Então tem uma etapa de preparação e depois 8 etapas, que é um círculo imenso que fica se repetindo mil vezes. Por isso que é um ciclo. Porque fica repetindo milhões de vezes e fica tipo assim, meu Deus do céu, esse ciclo sem fim. Aquela música lá, né? Então é assim, gente. É isso, tá? Esqueci de dizer que ciclo de Krebs é um processo aeróbico, ou seja, precisa de oxigênio para acontecer. Esse aqui é o resumo básico, literalmente, e agora a gente vai ver na prática como que esse ciclo de Krebs acontece. Deixa eu só sair da frente.
Segunda etapa da respiração celular. Agora vamos que o bicho vai pegar. Então vamos lá. Ciclo de Krebs tem uma etapa preparatória e mais 8 etapas. Vamos começar da etapa preparatória. Vocês se lembram que a gente tinha quebrado a molécula de glicose em 2 piruvatos lá na glicólise, certo? Então aqui a gente vai trabalhar com esses 2 piruvatos que foram produzidos. Aqui eu mostrei o que acontece com um dos piruvatos, mas lembra que esse processo vai acontecer com outro piruvato que foi formado. Então tudo que for produzido, feito aqui no ciclo de Krebs, você multiplica por 2, porque são com 2 piruvatos. Aqui eu vou mostrar só o que acontece com um, porque senão eu ia ter que repetir o mesmo desenho ali em cima, né? Igual eu fiz na glicólise, mas você já pegou a ideia, né? Então acontece com 2 piruvatos. Esse aqui é só um piruvato. Aí o que o corpinho vai fazer? Bom, tem muitas bolinhas nesse piruvato. Essas bolinhas a gente chama de carbonos, tá? Carbonos compõem um piruvato também. O que o corpinho vai fazer? Ah, mano, vamos se desfazer de uma bolinha para facilitar nosso trabalho? Beleza. Aí o que ele vai fazer? Ele vai se desfazer de um dos carbonos. E aí o que vai acontecer? Esse carbono vai ser eliminado nesse processo através de CO2. Então, esse carbono que estava aqui, ele saiu, certo? E ele saiu em forma do quê? De CO2, gás carbônico. Então, esse CO2 é o mesmo CO2 que a gente expira quando a gente está respirando, tipo nos pulmões, tipo a gente inspira oxigênio e expira gás carbônico? Sim, é a mesma coisa. Entendeu? Grava essa informação que você vai precisar depois. Lá no final a gente vai falar sobre ela de novo. Então, beleza. Se desfez de um carbono em formato de CO2. Esse carbono saiu, ele se transformou em CO2 e saiu livremente. Então agora só temos 2 carbonos. E o que vai acontecer com esses 2 carbonos? Eles estão muito difíceis de quebrar, eles estão muito grudados. É como se fosse um casal que se gruda, meu pai amado. E o que vai acontecer? Vai vir uma coenzima A, que a gente chama de CoA. Essa coenzima, ela vai falar, quer saber, meu brother, vamos dar uma força pra você? Essa enzima chega pra ajudar, ela fala, calma aí, rapaziada, eu vou ajudar vocês. E daí ela se liga com esses 2 carbonos. E a partir de agora, esta molécula aqui é chamada de acetil-CoA. Agora a gente não chama mais isso de piruvato, de não sei o que, não. Agora é acetil-CoA, o nome desse negócio aqui. Compreenderam? Ó, deixa eu ver pra esse lado. Compreenderam aqui? Beleza. Mas por último, a gente não pode se esquecer do homem, né? É o homem. Tá vendo aqui, ó? Nádia H. Quem que é a Nádia H? É um desempregado. Toda vez que o corpinho tá trabalhando e fazendo as coisas, Nádia H vem e fala, eu quero dinheiro, e sai correndo. E o que ele faz? Ele rouba os hidrogênios. Aqui tem hidrogênio, tá? Eles são invisíveis, mas toda vez que o corpinho tá fazendo reação, tem um monte de elétron aqui. Elétron, hidrogênio, vem o Nádia H e rouba. E o que acontece quando ele rouba? Ele vira o quê? Nádia H+. Exatamente. O homem está sempre por aí. Sempre por aí. Está sempre de olho onde tem grana. Certo? Grana pra ele, né? Porque o corpo todo dos ATP, esse maluco fica delirando lá nos delírios dele. Beleza. Então agora a gente tem acetil-CoA formado e é com ele que nós vamos trabalhar para continuar as outras 8 etapas do ciclo de Krebs. Então deixa eu afastar aqui para você dar uma tiradinha. Beleza, já foi? Então agora vamos para as 8 etapas que o bicho vai pegar. Agora a gente tem as 8 etapas, que é esse emaranhado de coisas que vai ficar se repetindo umas 300 vezes. Precisa decorar esses nomes? Não precisa. Isso aqui é só pra ler. Se aparecer, você vai saber que tem a ver com a porcaria do ciclo que fica girando, girando. Igual aquelas rodas, entendeu? Aí fica girando, girando. Enfim, bom, vocês lembraram que aquele piruvatinho lá que a gente viu, ele virou o quê? Ele virou a acetil-CoA, que está aqui em cima. E ela vai vir para participar desse ciclo. Então, basicamente, ela vai entrar igual aqueles ligeirão, sabe? Aqueles ônibus. Ela vai entrar no meio do bagulho e vai participar de tudo. Então, o negocinho tá acontecendo aqui, ela chega e fala, opa, galera, beleza? E aí ela chega aqui e participa do negócio. Então, a gente viu que a acetil-CoA tem 2 carbonos. O que vai acontecer? Bom, esse ciclo é meio doido. Eu não sei explicar em termos muito técnicos por que ele faz isso, mas ele fica aumentando a quantidade de carbonos e depois desaumentando. Esse é um ciclo que já está acontecendo no nosso corpo normalmente e a molécula de acetil-CoA, que acabou de ser formada na etapa preparatória, vai chegar para participar desse ciclo de 8 etapas. Aí vem a acetil
oxalacetato aqui, de 4 carbonos. E o que vai acontecer? Como o acetil-CoA tem 2 carbonos, vai se juntar com esses 4, vai virar um citrato que tem 6 carbonos, porque 4 mais 2 é 6, então vai virar 6 carbonos. E depois disso, vai acontecer mais reações. Então aqui ainda mantém 6 carbonos. Depois o que vai acontecer? Vai acontecer que vai tirar um carbono daqui. E toda vez que a gente tira um carbono, ele libera em forma do quê? De CO2. Lembra que a gente viu na etapa preparatória? A gente viu que aquele terceiro carbono do piruvato ele saiu e ele foi liberado em forma de CO2. Então aqui foi liberado em forma de CO2. Toda vez que você vê o carbono diminuindo é porque rolou CO2 lá. E é esse mesmo CO2 que você expira na sua respiração. E aí a gente tem liberação de CO2. Aí virou alfa-cetoglutarato, depois vai virar succinil-CoA, vai sair mais um carbono, tinha 5, virou 4, vai liberar de novo em forma de CO2. E vai continuar esse processinho. Então beleza, coisas que você tem que gravar. No ciclo de Krebs, toda vez que o corpinho está quebrando essas moléculas e está tirando carbonos dessas moléculas, toda vez vai ser liberado esses carbonos em formato de CO2. Acabou? Beleza. E aí, tem mais uma coisa. Nós temos também o homem, várias vezes aparecendo. O nosso querido desempregado, que fica roubando os elétrons que estão ali no meio. O hidrogênio para de rir. Aí ele fica roubando. O que vai acontecer? Ele é um NAD+, né? Mas ele vai roubar e vai virar um NADH aqui. Olha só que massa, gente. Vai virar um NADH. Aqui, a mesma coisa, tá? Eu já falo desse FAD aqui, tá? Mas aqui é a mesma coisa, ele vai roubar também e vai virar o quê? Ele vai virar um NADH também, porque ele tá roubando tudo. E o que ele vai fazer? Não contente com a quantidade de grana na cabeça dele. Na cabeça dele, o negócio tá tão bom, a roubalheira tá tão grande, que ele chama o amigo dele pra roubar, o amigo dele que ele conheceu no bar também. Aí vem o senhor FADH. É Fá demais, Milena, meu Deus. Eu expliquei lá no começo que ele rouba coisas também. E aí, o que ele vai se transformar? Assim como o NADH, ele vai se transformar em FADH2. Olha que maravilha, galera. Então, ele tá roubando também as coisas aqui. Então, não é sempre que eles ficam roubando, tá? Eles estão roubando especificamente nessas partes aqui que vocês estão vendo, beleza? Mas não precisa saber exatamente, é no alfa-cetoglutarato que o NAD+ vai roubar. Não precisa saber. Só precisa saber a quantidade de NAD+, de NADHs que são produzidos. É só isso que vocês têm que saber, tá? Quando a gente fala de saldo, é isso que você tem que gravar. Eu já chego lá. Tá bom. Então agora a gente vai falar sobre o saldo. E é essa parte que você vai ter que decorar mesmo. Bom, esse ciclo aqui de 8 etapas está acontecendo somente com uma molécula de acetil-CoA. Lembra que a gente viu na etapa preparatória, a gente estava vendo que acontecia a produção de uma molécula de acetil-CoA baseado num piruvato. Mas lembra que lá na glicólise foram produzidos 2 piruvatos? Então o processo da etapa preparatória aconteceu outra vez com outro piruvato. Então formou 2 acetil-CoA. Só que a gente só viu acontecendo o processo em uma. Lembra que eu falei que tudo que foi produzido ali, que aconteceu ali, vai ser o dobro? Aqui é a mesma coisa. Aqui a gente está vendo só o que acontece com uma acetil-CoA, mas tem 2. Então tudo que eu falar que foi produzido aqui vai se multiplicar de novo em 2, entendeu? Então vamos ver aqui, ó. O que é importante a gente saber? Bom, a gente viu a produção. Eita, Preula, esqueci do outro homem aqui, ó. Esqueci do outro homem, tem mais um homem aqui. Bem, então vamos começar com a quantidade de NADH. Quantos ladrões ex-crentes a gente encontrou por aqui? A gente tem 1, a gente tem 2 e a gente tem 3. Então temos 3 bandidos aqui que foram pegos no flagra. Na verdade, 4, porque temos um na etapa preparatória. Só que tudo que eu falar, que eu for contar, a gente vai multiplicar por 2. Então não tem 4, tem 8. Porque esse processo acontece de novo com outro acetil-CoA lá, certo? Então, a gente fala... Gente, eu escrevi o valor errado no quadro, tá? Eu escrevi 6, mas é 8. Então, vou ficar falando por cima do vídeo. Toda vez que eu falar 6, eu vou trocar por 8. H. A gente tem 8 na de H. Beleza? E a gente tem quantos FADH? Que é o amigo do homem. A gente tem 1. Só que
esse processo acontece de novo, então a gente tem 2 ONs. Então temos 2 FADH2, certo, galera? Agora a gente vai falar quantas moléculas de ATP no total foram produzidas nesse processo todo, tanto da etapa preparatória quanto aqui. O nosso corpinho trabalhou e ele foi o quê? Recompensado. Eu não sei se você é recompensado pelo seu chefe, pelo seu bom trabalho, mas você deveria, hein? Então, o que vai acontecer? Foram produzidas 2 moléculas de ATP. Basicamente, toda vez que essas 8 etapas forem completadas e o ciclo tiver acontecido, vão ser geradas 2 moléculas de ATP. Certo? 2 energiazinhas, 2 ATP. Meu filho, não me interessa. É o que eu acabei de falar. Toda vez que completa as 8 etapas, 2 moléculas de ATP são geradas. Oxi! E é isso, tá? Não precisa decorar esses nomes. Só expliquei pra quando vocês verem essas porcarias que vocês entenderem. O mais importante é decorar esse saldo. 8 na de H. 2 FADH2, 2 ATP, tá? Porque tudo que você vê que foi formado aqui, multiplicou por 2. Certo, galera? Agora a gente vai pra última etapa, graças a Deus! Bom, agora chegamos à nossa terceira e última fase. Graças a Deus. Porque eu tô aqui desde as 1 da tarde, já são 5 horas. Eu tô tendo que gravar isso aqui na moral, galera. Olha. Ai, o que eu não faço, né? Enfim, vamos falar de fosforilação oxidativa, que também pode ser chamada de cadeia respiratória. É o mesmo nome. E aonde que vai ocorrer esse processo? Esse processo vai acontecer nas cristas mitocondriais, também na mitocôndria, beleza? E a fosforilação oxidativa, ela precisa de oxigênio, igual o ciclo de Krebs. Então, dizemos que ela é o quê? Aeróbica. Tu já conhece esse termo, que eu já expliquei 1000 vezes. Gente, vai anotando esse negócio. Vai anotando esse negócio, tá? Vai anotando, porque toda vez que eu vou falando essas coisas, vocês vão anotando pra no final fazer o resumão e vocês conseguirem entender, beleza? Vai anotando tudo. E o objetivo da fosforilação oxidativa, aí que entra a parte engraçada. O objetivo dessa etapa da respiração celular é usar o FADH2 e o NADH para gerar energia. E agora a produção de energia vai ser brava. Esses NADH e esses FADH2, que vão ser usados nessa terceira etapa da respiração celular, eles estão vindo lá das outras etapas. Então, todas as quantidades de NADH e FADH2 que foram produzidas até agora são as mesmas quantidades que vão estar nessa etapa da respiração celular. Sabe por quê? Vocês não viram que durante a videoaula em toda o FADH2 e o NADH ficaram roubando tudo, os elétrons, os hidrogênios, ficaram roubando tudo, um monte de coisa? Pois é, só que a mamata deles vai acabar. Porque agora o nosso corpo tá cansado de ser roubado, de ser, sabe, de ser punido, de ter a sua produção afetada, sabe? O que ele vai fazer? Ele vai punir esses dois. E esses dois vão ter que se converter, ou por bem ou por mal. E agora a gente vai punir esses dois. Agora, nessa etapa, que você vai entender por que eu chamei eles de ladrões ex-crentes. Porque eles conhecem a palavra de Deus e eles sabem que eles roubaram, eles sabem que eles fizeram muita besteira. E agora eles vão ter que se acertar com Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Beleza, galera? Então agora sim a gente vai ter muita produção de ATP. Sabe aqueles ATP que a gente viu? Que foram sendo formados na glicólise, no ciclo de Krebs, eles vão ser usados pelo corpo, eles vão formar energia e tá pronta para ser usada pelo corpo. Mas aqui, meu filho, aqui vai formar uma quantidade imensa de energia, propriamente dita, vamos falar assim. Então, beleza. Agora que você já entendeu por cima o que é fosforilação oxidativa, agora a gente vai ver na prática como que ela funciona. Tira print desse quadro, galera, bem lindo, maravilhoso, só que não. Beleza? Bom, agora eu vou explicar para vocês o que acontece na etapa de fosforilação oxidativa. Não se assuste com esse desenho. Bom, onde que ela acontece? A gente já sabe que ela acontece na crista mitocondrial, certo? E na crista mitocondrial, a gente tem o quê? A membrana da crista. Sabe a membrana celular de uma célula? Que tem aqueles fosfolipídios, aquelas proteínas no meio? Então, a membrana da mitocôndria é a mesma coisa. A crista é o pedacinho final antes da superfície da mitocôndria. Ou é na superfície. Enfim, é a parte bem que reveste ela assim. E aí, ali, a gente tem a membrana. Então, aqui eu destrinchei a membrana da mitocôndria para você. Beleza? A gente tem os fosfolipídios e nós temos proteínas acopladas a essa membrana. Temos a proteína 1, a 2, a 3, a 4. Você
também pode encontrar com o nome de complexo, tá? Pode ser complexo 1, 2, 3, 4, enfim. E aqui, por último, nós temos uma enzima, ATPase, tá? Mas a gente já fala sobre ela. Beleza, então agora vocês vão entender por que o NADH e o FADH2 são ex-crentes. Por quê? Porque eles já conheceram o evangelho. E aqui o corpo fez eles se converterem de volta. E eles vão ter que devolver tudo que eles roubaram, certo? Então o que vai acontecer? O NADH, que é o nosso homem, está aqui. Ele vai falar, quer saber, galera, vocês têm razão. Ele vai passar pelo complexo 1 ou proteína 1 e vai devolver os hidrogênios que ele roubou. Ele vai devolver tudo, vai passar os hidrogênios ali pelaquela membrana. O FADH2, vendo o comportamento do seu amigo, vai falar, quer saber, cara, você tem razão, Jesus é o caminho, Jesus é a salvação. Aí ele vai se encontrar com o NADH nessa proteína 2 e juntos eles vão ter uma conversa reflexiva sobre a vida, o quanto eles fizeram coisa feia e errada, o quanto eles roubaram as coisas. E daí eles vão chegar na proteína 3. E sabe o que vai acontecer nessa proteína 3? Os dois vão liberar hidrogênios, eles vão liberar tudo que eles roubaram de novo. Eles vão liberar mais coisa, porque era tanta coisa que não deu pra trazer ali no começo. Então eles tiveram que devolver tudo aqui, ó. Devolveram um monte de hidrogênio, beleza? E aqui, no complexo 4, eles também vão devolver mais coisa. Os dois juntos, olha, eles vão devolver mais hidrogênio, mais hidrogênio, mais hidrogênio, beleza? Eles vão devolver um monte de hidrogênio. Agora, meus amigos, o que vai acontecer? Aqui no finalzinho, a gente tem o nosso querido oxigênio. Vocês lembram que eles também participam dessa respiração celular? E aqui é imprescindível ter oxigênio. Então, o oxigênio está bem aqui. E o que ele vai fazer? Ele também vai falar, obrigada por vocês terem me devolvido os hidrogênios que vocês roubaram, né, seus pilantrinha? Ele vai pegar os hidrogênios que a galera devolveu e vai usar para fazer o quê? Para fazer o quê? H2O. Exatamente! Ele vai fazer água aqui no final desse processo, tá? Era só isso que eu queria adicionar. Beleza? E aí o que vai acontecer, gente? Estão vendo aqui no final? Vou ajustar a câmera para vocês conseguirem ver aqui o final. Estão vendo aqui o final? Aqui nós temos a enzima ATPase. E o que ela vai fazer? Ela vai pegar todos esses hidrogênios que a galera devolveu, que ficou disperso aqui no meio. Ela vai pegar esses hidrogênios, vai puxar para cá, esses hidrogênios vão entrar aqui. E aí o que vai acontecer? Essa enzima ATPase, ela vai ser aquela que vai produzir o ATP a partir desses hidrogênios. Então o que ela vai fazer? Ela vai girar. Gira. Assim que passa os hidrogênios, ela vai girar. Meu Deus, fiquei tonta, calma aí. Recompõe. Beleza. Ela vai pegar esses hidrogênios, vai girar e vai transformar tudo o quê? Em ATP. É ATP pra todo lado, é ATP pra todo lado, é ATP pra tudo que é lado, galera. ATP. E ela vai fazer ATP pra tudo que é lado, com base nesses hidrogênios que a galera devolveu. Tá vendo como é que é importante devolver as coisas? O corpinho todo tá feliz porque vai usar. Entenderam, galera, esse processo? Então, o NADH e o FADH2 vão devolver os hidrogênios nos lugares certos, tá? O NADH vai devolver na 1, na 3 e na 4. Mesma coisa pro FADH2. Beleza, galera? E aí, lembrando, né? Toda vez que eles devolvem as coisas, eles voltam a ser o crente que eles sempre foram. Pessoas normais, pessoas boas, tá? Ele volta a ser o FAD e isso aqui volta a ser o NAD+, porque ele devolveu o hidrogênio que ele estava carregando. Beleza? Conseguiu compreender que todos esses FADH e todos esses NADH2 que estão participando aqui são esses que vieram lá dos outros processos, da glicólise e do ciclo de Krebs, do saldo. Então, vamos analisar todo o saldo que a gente teve até aqui com mais precisão, para a gente poder dizer quanto de saldo de ATP a gente teve aqui nessa etapa da fosforilação oxidativa. Aqui, a gente está simplesmente pegando os saldos e colocando aqui para facilitar a visualização. Tá vendo? O único saldo que a gente ainda não fez foi da fosforilação oxidativa que a gente vai fazer agora. Bom, na glicólise a gente sabe que foram produzidas 2 moléculas de ATP, certo? Naqueles 2 piruvatos lá que eu já falei para vocês.
A gente também teve 2 moléculas de NADH, 2 homens roubando lá, e a gente não teve a presença de FADH2 aqui ainda, não teve nada. No ciclo de Krebs, a gente teve 2 moléculas de ATP de novo produzidas aqui, 8 moléculas de NADH e 2 moléculas de FADH2 que apareceram aqui dessa vez. Agora, na fosforilação oxidativa, a gente não sabe dizer com precisão quantos ATPs foram formados. É o que a gente vai saber agora. Naquela ATPase lá, aquela enzima lá da ATPase que vocês viram ali no quadro anterior, a gente vai descobrir agora a quantidade certinha delas. Beleza? NADH. Quantos NADH foram produzidos aqui na fosforilação oxidativa? Nenhum. Sabe por quê? Porque os NADH que foram utilizados nessa etapa, eles vieram das outras etapas. Então, não nasceu um NADH aqui. Não nasceu. Não teve a produção de NADH. Eles já vieram prontos aqui, sacou? Então, não tem NADH nenhum aqui. Zero NADH na fosforilação oxidativa. E a quantidade de FADH2? Teve FADH2 aqui? Também não, porque o FADH2 já veio daqui. Então aqui não foi produzido nenhum FADH2, sacou? Ele já veio pronto, entendeu? Então não foi produzido nada. Então zero FADH2 também. Beleza? E agora a gente só falta descobrir a quantidade de ATP. Então vem comigo, porque agora a gente vai fazer uma conta meio chata, mas eu juro pra você que vai dar tudo certo. Só anota esse saldo aqui, porque você vai precisar muito saber das quantidades de NADH e FADH2. Bom, vamos fazer rapidinho essa conta aqui. Primeiro, para a gente saber a quantidade de ATP total produzida na fosforilação oxidativa, a gente vai ter que saber de algumas informações. Um NADH devolve 10 hidrogênios e um FADH2 devolve 6 hidrogênios, certo? Cada NADH devolve 10 hidrogênios e cada FADH2 devolve 6 hidrogênios lá naquelas proteínas da fosforilação oxidativa, beleza? E um hidrogênio é igual a 4 moléculas de ATP, certo? Então anota essas duas informações, tá? Lembra que toda vez que está entrando hidrogênio dentro daquela enzima que você viu lá, são produzidas 4 moléculas de ATP. A cada um hidrogênio que entra, sai 4 ATPs produzidos, 4 energias. Beleza? Então agora a gente vai fazer a conta. Então, cada NADH produz 10 hidrogênios. Vamos começar no NADH. Quantos NADH de saldo total a gente tem até agora? Ó, quantos NADH a gente tem até agora? 2 e 8. O total é 10. A gente tem 2 produzidos na glicólise e 8 produzidos no ciclo de Krebs. Então, no total, a gente tem 10 NADH, certo? Então, se a gente tem 10 NADH, a gente precisa saber quantos hidrogênios cada um vai produzir. Então, a conta que a gente tem que fazer é uma multiplicação. 10 NADH vezes 10 hidrogênios, porque cada NADH produz 10 hidrogênios. Então, você faz uma conta de multiplicação. O total vai dar 100 hidrogênios. Então, na fosforilação oxidativa, o total de hidrogênios que os NADH têm que devolver são 100. Beleza? Até aqui você entendeu. Agora vamos para o FADH. Quantos FADH2 a gente tem de saldo até agora? A gente tem 2 FADH aqui, 0 aqui, 0 aqui. Então, só no ciclo de Krebs a gente tem os 2 FADH2. E são esses que vão ser utilizados na nossa conta agora. FADH2, temos 2, certo? Então, 2 FADH2. Cada FADH2 vai produzir 6 hidrogênios. Então, qual que é o total de hidrogênios produzidos na fosforilação oxidativa? 12. 12 hidrogênios são produzidos e entram dentro daquela enzima lá, certo? Então, são produzidos 100 e 12. Então, quantos hidrogênios no total que os homens ladrão devolveram ali, que entrou naquela enzima e virou ATP? Quantos? 100 mais 12. Quanto que dá? 112. Então, 112 hidrogênios foram devolvidos aqui com sucesso. E aí, quantos ATP vai virar isso tudo? Vocês não concordam comigo aqui, ó? Um hidrogênio é igual a 4 ATP?
A gente tem 112 hidrogênios. Quanto será que vai ser produzido de ATP? Isso aqui é uma conta de divisão. Ou você também pode fazer por regra de 3, caso você aprendeu assim. Então, 112 dividido por 4 vai dar o quê? 28. Isso aqui é o quê? 28 moléculas de ATP que todos esses NADH e FADH geraram na fosforilação oxidativa. Então, o total é 28. São 28 moléculas de ATP que foram produzidas através daquela enzima ATPase. Gente, qualquer coisa vocês voltam 1000 vezes no vídeo para vocês conseguirem pegar um raciocínio. Beleza? Então, na fosforilação oxidativa, a gente teve 28 ATPs produzidos aqui por causa dessa enzima. Certo, galera? 28 ATPs. Então, vamos ver agora todo o saldo total que foi produzido aqui em todos esses processos. A gente tem 2 ATPs produzidos na glicólise, mais 2 ATPs produzidos no ciclo de Krebs, mais 28 ATPs produzidos na fosforilação oxidativa. 28 mais 2 vai dar 32. Então, 32 ATP na respiração celular, no total. A gente tem 2 moléculas de NADH que apareceram aí, que roubaram, viraram os ladrão, os homens, né? 2 moléculas. A gente no ciclo de Krebs tem 8 moléculas de NADH. 8 mais 2, 10, porque na fosforilação oxidativa não teve nenhum. Então, 10 NADH. 10 ladrões aqui que a gente contou, né, ao longo do processo. E aqui, o FADH2, que é o amigo do ladrão nato que a gente conhece como NADH. Então, na glicólise, teve FADH2? No ciclo de Krebs, teve FADH2? Teve 2. E na fosforilação oxidativa? Nenhum, 0. Então, só teve 2 FADH2. Certo, galera? Então é isso que você precisa saber, é isso que foi produzido em toda a respiração celular. Como vocês podem perceber, é na fosforilação oxidativa que a gente tem mais produção de energia em massa, mas ela não seria possível se não tivesse os NADH e os FADH aparecendo lá desde o começo. Gente, eu sei que é muita coisa, tá? Mas eu acredito que você entendeu, você só tem que absorver e rever de novo essa aula. Então, volta várias vezes se você quiser voltar para entender, principalmente a parte da conta, que é a parte mais chatinha, mas eu tenho certeza que você vai conseguir entender. Até eu me buguei explicando, mas depois que eu entendi, eu fiquei repetindo, agora eu já sei o que fazer. Certo? Agora, por último, eu vou complementar com um resumão mesmo de todas as partes super rapidão. Porque vocês viram, né? Eu destrinchei parte por parte, eu falei bastante, tipo assim, bastante, ficou bem massivo o vídeo. Mas agora vocês vão ver, tipo, um mapa mentalzinho agora aí na tela para que vocês possam entender as informações mais importantes que vocês têm que decorar para as provinhas de vocês. Então, um abraço, um beijo, fica com o resumão. Porcaria nenhuma de resumo, tô com uma preguiça de fazer mais coisas. Esse vídeo já tá chato, já tá tipo 50 minutos, mano. Se você chegou aqui, até aqui, você vai comentar goiabada nos comentários, tá? Mas enfim, tô brincando. Sim, o resumo dessa aula toda que vocês viram, eu vou deixar aqui na descrição, ou eu vou deixar nos comentários um linkzinho pra vocês poderem acessar no Drive e poderem baixar o PDFzinho bem bonitinho com o resuminho dessa aula aqui pra vocês, tá bom? Beleza? Obrigada, fica com Deus.